Boa noite. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma reflexão, né? E com base nos livros de Divaldo, psicografia do Divaldo, né? Através de Joana de Ângeles. Se chama Perdão Terapia à Luz da Psicologia Espírita. Então, segundo o Espírito Emmanuel, somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal. Então, nós sabemos que a nossa inteligência, ela se define no nosso espírito imortal, certo? Vocês não precisam assim ter a preocupação de ler todos os slides, que a gente vai traduzindo tudo, tá? Então, vamos lá. Para tanto, então, observemos os diversos fatores da perturbação psicológica naquilo que se refere ao perdão, procurando oferecer terapias de fácil aplicação, fundamentada na análise do homem à luz do Evangelho e do Espiritismo, de forma a auxiliá-lo no equilíbrio e no amadurecimento emocional, tendo sempre como ser ideal Jesus, o homem integral de todos os tempos. Então aqui nós somos chamados a essa reflexão para que nos auxilie no nosso equilíbrio emocional e tendo como fonte Jesus, que é o homem integral de todos os tempos e o maior psicólogo também. Então, Jesus, o seu evangelho é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitante é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a humanidade. Então, nós sabemos que nesse momento nós atravessamos grandes dificuldades pelo mundo afora, né? Pelo nosso planeta, digamos assim. Então, o Evangelho de Jesus é um tratado completo de psicoterapia contemporânea, que nós, tendo assim a oportunidade de estar sempre com esse livro de cabeceira, nós vamos encontrar soluções para todos os nossos questionamentos. Então, as enfermidades psicossomáticas, elas são geradas onde? Na nossa consciência espiritual, que é a sede mental do ser eterno, que gera os recursos indispensáveis ao nosso crescimento emocional e intelectual, ao nosso desenvolvimento com relação aos nossos tesouros ético-morais, e onde está escrita a lei de Deus. Porque onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Né? Nós temos todas as leis na nossa consciência. Então depende de nós elaborarmos a nossa conduta moral. A incidência e reincidência dessa conduta nos tecidos sutis do pensamento influenciam, então, o quê? Produção de enzimas, toxinas cerebrais, que vão nos enfermar, gerando o quê? Alergias, disfunções hepáticas e gastrointestinais, arritmia cardíaca, entre outras, e vai descompensar o nosso complexo físico. Então, tudo isso são incidências, né, que vão derramando essas toxinas no nosso organismo e criando as nossas doenças em potencial. No sentido inverso, quando o mal que corresponde às expressões de ira, revolta, pessimismo, mágoa, violência, equivalente se impõe aos choques emocionais, aqueles que produzem as descargas, as grandes descargas de adrenalina no nosso sistema, e outras substâncias também que alteram a circulação do sangue e sobrecarregam os tecidos sutis do perispírito, agredindo então as matrizes responsáveis pela nossa renovação celular,
assim instalando o quê? As enfermidades ou desenvolvendo as que já se encontram em embrião. Então, tudo isso, né, aquela coisa de você estar naquele momento de ira, de revolta, de pessimismo, a mágoa, tudo isso vai gerando no nosso organismo essa grande descarga de adrenalina que vai nos trazer as doenças, que vai nos levar a essa doença. Por quê? Porque dificulta a nossa renovação celular. Nós ficamos quase que impossibilitados de ter essa renovação celular. E diante disso, mais e mais nosso organismo vai se enfraquecendo com as doenças, com a somatização das doenças. Aí nós vemos a nossa situação orgânica diante de tudo isso. Se tínhamos um corpo saudável, aqui nosso sistema aqui está meio fraquinho já, né, Jônia? Precisamos dar uma modificada, uma geral aqui, aproveitar o ano novo, hein, Ana Rita? E a gente dá uma renovada, né? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas dá para perceber, né? Nosso sistema saudável e nosso sistema todo já desorganizado nas suas funções. Então, a mudança, eu sou uma beleza no controle aqui, ó. A mudança, então, do nosso campo vibratório no sistema imunológico perturba a consciência individual das células, que perdem a energia de sustentação, tornando-as vítimas fáceis, né, de infecções de variada natureza. Então, toda essa sobrecarga nas nossas células, no nosso sistema imunológico, vai fazendo com que as nossas células vão ficando doentes. E para isso nós precisamos de abrir um caminho para que possamos superar isso aí, né? Que às vezes nós encontramos certas dificuldades, mas essas dificuldades estão em nós mesmos que temos que buscar esse socorro, dar um basta. Então, nossa conduta moral, quando cultivamos essas emoções de irritabilidade, ódio, ciúme, rancor, né? Então, isso está gente, desculpa, estou meio confusa. Impregna o organismo, o sistema nervoso com vibrações deletérias, que bloqueiam as áreas por onde se espraia a energia saudável, abrindo o campo para a instalação das enfermidades, graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos. Então, veja bem como é que se procede isso através da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor. Tudo isso vai criando caminhos no nosso sistema nervoso e as nossas vibrações, elas vão ficando bloqueadas e nós vamos perdendo então a saúde. O nosso campo saudável, ele vai se abrindo para proliferação das enfermidades através desses agentes. E o homem, desde as suas origens sociais, aprende a ter o quê? Desde pequeno, já se instalou em nós o medo, porque nós temos aquela coisa, né? De quando criança, aí todo mundo fala assim pra gente, cuidado, cuidado, vai queimar a mão, cuidado, vai cair da escada, cuidado. Quer dizer, nós temos um bicho de 7 cabeças, porque tudo para nós tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Então nós vamos crescendo com aquele medo de tudo. Isso já está lá no nosso sistema emocional, né? E aí começamos a aprender a ter medo, a conservar a mágoa quando levamos assim aqueles puxões de orelha, né? E aí vamos nos desequilibrando por acontecimentos de pequena importância, desarticulando todo o nosso sistema energético. E passamos de um aborrecimento para o outro, cultivando o quê? Os vírus emocionais que estão se instalando já
no nosso organismo e faculta a instalação de outros degenerativos, responsáveis, então, pelo agravamento das nossas doenças físicas, materiais. Então, temos que ter muito cuidado com essa história de estarmos sempre conservando as nossas mágoas, os nossos rancores, aquelas coisas que nos faz mal, que não nos pertence, porque nós podemos nos libertarmos disso, né? A gente acha difícil, muito complicado, mas nós precisamos, se queremos ter uma vida saudável, ter um corpo saudável, nós precisamos da libertação de tudo isso. Deixar assim as mágoas passarem, né? Deixar que os aborrecimentos sejam pequenas coisas que nos acontecem no dia a dia, que podem, de repente, parecer um monstro, mas de repente uma coisa tão pequena, e nós já criados ali dentro daquele ambiente de medo, de mágoa, de tudo isso, nós vamos fazendo dessas coisas tão miúdas um bicho de 7 cabeças, que vai, na verdade, fazer mal a nós mesmos. Porque tudo isso não vai fazer mal ao outro, vai fazer mal a mim mesma. Porque quem está guardando tudo isso sou eu. O outro simplesmente pode ser uma vítima, né, de tudo isso. Mas, para mim, é que vai ser o problema. Porque ele está instalado em mim, não está instalado no outro. Então, o ressentimento é uma manifestação da impotência agressiva não exteriorizada e converte-se em travo de amargura a tornar insuportável a convivência com aqueles contra os quais se volta. Então, às vezes, esse ressentimento é tão grande que a presença do outro com o qual estou ressentido se torna insuportável. Aquilo se torna tão grande, se avoluma de tal forma que eu não posso nem imaginar, né, ter uma conversa saudável com a pessoa ou fazer alguma coisa que esteja envolvendo, algum bem que esteja envolvendo a pessoa, envolvendo o outro, né? E nós temos que analisar muito isso, porque essa questão de estarmos sempre ressentidos, né, é como tomar assim, aquele café amargo que fica o dia inteiro, aquela coisa ruim, aquele gosto na boca, né? Só que esse gosto não fica na boca, ele fica na alma. O gosto na boca, você vai lá, faz uma higiene, ele está superado. Agora, o gosto ressentido da alma, não. Aquele fica ali todos os dias. Você dorme, você acorda e você está com ele ali, sem saber o que vai fazer, né? Então, é hora de acordar. Então, antegozando o desforço, quer dizer, o pouco esforço, é a realização íntima da fraqueza, da covardia moral, da guarida ao ódio que o combure, tornando a sua existência como a do outro em um verdadeiro inferno. Aí você está transformando a sua vida num verdadeiro inferno, porque você não tem mais paz, você não tem mais alegria, você não pode ser feliz, porque aquilo está te incomodando de tal forma que você fica só pensando assim, poxa, cadê o Deus tão justo? Por que tudo isso acontecendo comigo? Eu não mereço. Quer dizer, ao invés desse azedume todo, por que não perguntar então, que fiz eu? Onde está a causa? E buscar esse sentimento rancoroso, arrancar essas raízes que estão dentro da nossa alma, porque esse é um grande mal da nossa alma. O ódio, então, é o filho predileto da selvageria, que permanece em a natureza humana irracional. Ele trabalha pela destruição do seu oponente, real ou imaginário, não cessando mesmo após a derrota daquele. Quer dizer, o ódio ele vai corroendo como a ferrugem nas engrenagens, né? Todo mundo já viu alguma coisa enferrujada, como ele vai se deteriorando aos poucos. E assim trabalha o ódio no nosso organismo.
vai destruindo nossas células, vai destruindo o nosso lado emocional, vai fazendo da gente como que um joguete assim que você não consegue mais se libertar daquilo. Então é isso que nós temos que vencer. E para isso nós temos que fazer a evangelioterapia do perdão. Tentar de todas as formas buscar a compreensão. Então os danos que o ódio proporciona ao psiquismo por destrambelhar a nossa delicada máquina que exterioriza o pensamento e mantém a harmonia do ser, torna-se de difícil catalogação. Simultaneamente, daí advêm reações orgânicas que se refletem nas funções hepáticas, digestiva, circulatória e dá origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos e cerebrais. Sem nenhum medo de se instalar. Por quê? Porque a gente deu abertura, a gente favoreceu, deu oportunidade para que isso ocorresse. Então, nos dias de hoje, que nós passamos por tantas desavenças, por tanto sofrimento, vamos prestar atenção. Por que isso acontece comigo? Por que esse sofrimento? Porque a dor e o sofrimento é um chamamento para que a gente acorde em tempo real, para poder ser feliz. Ou pelo menos para evoluir um cadinho e ser feliz. Tá? Então não vamos deixar nos abatermos por isso, por ódio, rancor, pessimismo. Eu sei que não é fácil, né? Parece assim, vocês pensarem, é muito fácil você aí do outro lado falar sobre isso. Mas não, porque tudo isso que a gente estuda, que a gente traz, eu costumo dizer, é para nós todos, inclusive para mim. Então, a gente fala daquilo que acha que todos nós precisamos no momento, que é a busca do perdão e do amor incondicional. Então, a irradiação do ódio é portadora de carga destrutiva, que não raro corrói as engrenagens do emissor, vai direcionado do emissor, como alcança aquele contra quem vai direcionada, caso este sintonize em faixa de equivalência vibratória. Então, podemos sim fazer mal ao outro também, caso ele esteja na mesma sintonia. Se você descarrega um ódio muito grande, uma raiva muito grande, aquela pessoa que está recebendo, se estiver no seu mesmo nível, também vai ser prejudicada com tudo isso. Na verdade, estou prejudicando muito mais a mim mesmo, mas estou prejudicando o outro também. Então, tudo isso nós temos que pensar. Porque se somos espíritas, ou pelo menos estamos tentando ser espíritas, nós precisamos muito mais de ter essa aceitação, de trabalhar para tirar tudo isso de nós, né? Para melhorarmos. Porque o que nós viemos fazer aqui na presente encarnação? Viemos para o aprendizado, para a melhoria, para a evolução. Então, é um lixo do inconsciente. O ódio extravasa todo o conteúdo de paixões mesquinhas, representativas do nosso primarismo evolutivo e cultural. Então, tudo isso ainda é aquela coisa que vem lá do primitivo, que depois vai passar, né, pelas sensações para chegar aos sentimentos purificados. Então, vamos sair do primitivo já, procurar, buscar, pelo menos, ter bons sentimentos. Não estou também dizendo que aqui ninguém tem bons sentimentos, pelo amor de Deus, né? Todos nós temos sim bons sentimentos. Só que às vezes nós damos muito ênfase ao nosso lado instinto ainda, né? Nesses momentos nós fraquejamos. As causas profundas, então, das doenças estão em nós mesmos.
no indivíduo que deve se autoexaminar, autoconhecer-se, a fim de liberar-se desse tipo de sofrimento. Então devemos sempre buscar em nós as causas das nossas dores. As causas por que estamos destilando tanta raiva, tanta emoção ruim para o mundo. Com isso, nós estamos também criando aquela nuvem escura no planeta, porque nosso pensamento, ele voa longe. E cada vez que nós emitimos uma sensação dessa, isso se mistura tudo com esse fluido, né, universal e se esparrama por todo o planeta. É como os carros que têm aquele combustível sujo, né, que vai queimando e vai poluindo o ambiente. Assim são nossos pensamentos. Eles podem servir tanto para o bem como para o mal. O ódio, então, aprisiona aquele que o mantém em relação a quem lhe padece a injunção penosa. Sendo recíproco, torna-se cadeia cruel para ambos. Caso, no entanto, algum dos envolvidos na situação perturbadora consiga superar esses sentimentos doentios, evidentemente sairá dessa cela escura, planando em outro espaço de claridade e vida. E isso dá-se mediante o resgate pelo amor ao seu próximo, aquele mesmo a quem feriu impensadamente ou não, procurando reabilitar-se. Então esse ódio é como se fosse uma cadeia. Nós estamos vinculados atrás dessas grades que nós mesmos criamos. Então nós precisamos criar meios e nos desvincularmos de tudo isso, né? Para vermos a claridade da nossa vida. Porque a vida ela é boa, ela é bonita. Nós é que fazemos dela esse inferno, porque vocês sabem que inferno somos nós que criamos. Céu, infernos são coisas que nós criamos na nossa mente, né? A semelhança do buril, agindo sobre a pedra bruta e lapidando-a, as doenças são mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que a encerra. Então, veja bem, nós temos sim condições de sair dessa prisão dos instintos, né? Burilarmos esse nosso mecanismo para que tenhamos uma situação de saúde, de felicidade, que possamos sempre estar com os pensamentos bons. Então, o que é perdão à luz da psicologia profunda? É a superação do sentimento perturbador do desforço, das figuras de vingança e de ódio, através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. Então, precisamos aprender a trabalhar isso em nós. Deixar de lado, porque aquilo que o outro faz para nós, quem vai responder? Somos nós? Não, é o outro, né? Se eu faço algo para alguém, eu vou responder por isso. Se o outro me faz também, ele vai responder por isso, com certeza. Então vamos trabalhar isso em nós para superarmos todas essas figuras tão grosseiras da vingança e do ódio. Então o auto-perdão é quando alguém se perdoa e aprende também a desculpar e oferece a mesma oportunidade ao próximo, né? Ele luariza a culpa. É uma oportunidade de crescimento interior, reparação dos prejuízos. Não anula a responsabilidade do efeito perturbador, mas faculta a avaliação equilibrada da sua dimensão e dos recursos que podem e devem ser movimentados ou anular-lhes as consequências. Então, o bem que equivale ao correto, ao edificante, nobre e elevado, estimula nosso campo energético e se robustece e teoriza essa força aglutinadora de moléculas através do perispírito, pelo sistema nervoso central e endócrino, sustentando os componentes do imunológico.
que se transformam em resposta de saúde e de paz. Então, veja bem, nós temos o mecanismo para fugirmos, para sairmos disso. Nós temos o mecanismo. Se nós sozinhos não conseguimos superar, busquemos alguém que nos dê força, que nos estenda a mão, que possa nos projetar uma imagem saudável, para que a gente possa sair desse marasmo, digamos assim, né? Porque às vezes sozinhos nós nos tornamos fracos, mas seremos fortes se tivermos coragem, se sairmos desse medo. Então, perdão terapia é, portanto, neste momento, o mais admirável recurso para a saúde e a felicidade do ser, ao lado do amor, do qual é a extensão. Perdão funciona como bálsamo sobre a ferida que foi aberta pela agressão do outro e, ao mesmo tempo, como resposta ao ódio que foi desencadeado, suavizando a dor do golpe experimentado. Quem perdoa, conquista-se, engrandece-se, proporcionando oportunidade de arrependimento e de recuperação. É fácil perdoar? Não é fácil perdoar, mas nós temos condições de buscar esse remédio, porque esse é o remédio para a nossa alma doente. O perdão, ele é o caminho para todos os nossos males. Mas nós precisamos primeiramente perdoar aquilo que nós temos dentro de nós. É aí partir em busca do outro, para que possamos fazer isso, essa evangelioterapia, né? Bem-aventurados então os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Perdoar significa usar da indulgência, ser caridoso, generoso e pródigo no amor. Há duas maneiras diferentes de perdoar. Quais são? É aquela que nós usamos sempre, que é falar da boca para fora, eu te perdoo, mas o coração ainda está ardendo de ira, né? Ou então, do modo do coração, que é o correto. Deus não se satisfaz com a aparência. Ele sabe quando nós falamos eu te perdoo da boca para fora. E sonda, porque ele sonda os nossos corações e os nossos mais secretos pensamentos. Então não adianta ficarmos brincando de perdoar, porque, né, nós temos o Pai lá em cima que está cotizando as nossas palavrinhas. Espíritas, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizei espíritas, sede-o de fato. Desse modo, cumpre a cada consciência a prática do perdão indistinto, porquanto assim, não ocorrendo, qual informou o mestre, daí, do cárcere carnal, não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil, facultando ao seu próximo todos os direitos que lhe são concedidos pelas soberanas leis da vida, conforme gostaria que a si mesmo fossem facultados. Quando somos julgados, nós esperamos o quê? Nós esperamos a justiça, nós esperamos o perdão, principalmente quando somos julgados e não somos merecedores daquele julgamento. Então, a gente sofre muito, né? Por isso, então, nós temos que praticar esse perdão indistinto, porque senão vamos ficar sempre enclausurados nessa cela. Tá? Jesus, que foi o maior psicoterapeuta, por excelência, quando lecionou o perdão indistinto, incondicional, constante, ensejou um dos mais famosos comportamentos responsáveis pela saúde e pela harmonia pessoal. Ele trouxe exemplo do perdão amoroso, não anuindo com o crime de que era vítima, também não estigmatizando seus algozes com reproche ou censura.
O perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar área de bem-estar na mente e no coração. Então vejam bem, esse foi assim um texto muito bom que a gente trouxe hoje para que possamos aproveitar o final de semana e refletirmos sobre isso. Fazermos uma análise. Somos espíritas? O que estamos procurando? Né? Onde está o caminho de Deus que nós estamos esquecendo? Por que nesse momento atravessamos tanta dor, tanto sofrimento? Qual é a causa? Né? E aproveitando também, fazer um convite para que vocês, pais, avós, aproveitem a oportunidade que nós temos na Casa Espírita, que é a evangelização. Vocês não imaginam como faz bem, porque as crianças hoje é que nos ensinam as coisas, na sua pureza, na sua sensibilidade. Então esse é o momento de aproveitarmos esse vaso ainda puro e lançarmos todas essas questões que nós temos do Evangelho, porque eles precisam. Nós já estamos, um pouco adiantados em idade, e quando passarmos dessa para melhor, quem vai nos substituir? Se nós não estamos fazendo alguma coisa para que os nossos pequenos se tornem grandes amanhã. Então é muito bom refletir sobre isso. Tragam seu filho, seu neto, seu sobrinho. Não é obrigando, é convidando. Porque também não temos uma definição, não sabemos se realmente ele vai querer ser um bom espírita. Mas se ele já conhecer o Evangelho de Jesus e depois opinar para um outro lado, muito bem, pelo menos ele tem uma direção religiosa em sua vida, certo? Então era esse o recado que hoje nós tínhamos para nós mesmos. E eu agradeço demais que vocês tenham tido a paciência de ficar me ouvindo até agora.